frente, né? Depois de bastante tempo, né? De a gente não poder estar trazendo uma palavra, mas Deus nos preparou para que hoje estivéssemos aqui, né? Para trazer a palavra do Senhor. Desde já quero agradecer a cada um dos irmãos que está aqui presente, né? Quero agradecer, porque saiba que se você está aqui, já foi uma grande vitória, né? Se você está aqui, já foi algo extraordinário para o Senhor. O quanto Ele está alegre só de ver você aqui presente na casa do Senhor. Quanto Ele gostaria também de outros estivessem aqui, né? Mas é tudo o tempo de Deus, né? Tudo é o tempo do Senhor. Mas louvamos a Deus porque nós estamos aqui, né? Louvado seja Deus. Vamos convidar os irmãos a ler a palavra do Senhor. Lá em Marcos 1, treze. Vamos começar no 12 e 13. Depois a gente pega um outro texto. Marcos 1, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Estou ouvindo ainda alguém escolhido aí, né? Vamos aguardar. Todos acompanhem. Louvado seja Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A tentação de Jesus. E logo o Espírito impediu para o deserto, aonde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos os serviam. Até aí. Pai querido, te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, Senhor, que o Senhor nos dá, estarmos aqui na tua casa, Senhor. Esse privilégio, Senhor Deus, de poder, Senhor, estar aqui, Senhor Deus, juntamente com os irmãos, Senhor Deus, louvando, glorificando o teu nome, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque tu és maravilhoso na nossa vida, Senhor. Quantos impedimentos, Senhor Deus, quantas coisas aconteceram, Senhor, para que o teu povo, para que o teu servo não estivessem aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor. Ouvindo, Senhor Deus, os teus grandes ensinamentos, meu Pai. Mas o Senhor, meu Pai, fez com que nada impedisse, Senhor Deus, de poder estar aqui na tua casa, dando essa adoração a ti, Senhor. Agora, Senhor Deus, permaneça conosco, Senhor. Tudo aquilo que nós vamos ouvir, tudo aquilo que nós vamos falar, Senhor, tudo aquilo que nós vamos trazer, seja através do teu Santo Espírito, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos use conforme o teu querer nesta noite, meu Pai. E abra os corações, Senhor Deus. Tenham aqueles que passam pela rua, Senhor Deus, que eles possam sentir o teu toque, Senhor Deus. Que a nossa oração possa ultrapassar essas paredes, Senhor Deus, esse teto, Senhor, e chegar naquele coração necessitado, meu Pai. Abra, Senhor Deus, os corações em nome de Jesus, para que eles possam ver, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus que reina e para tudo sempre, meu Pai, em todo este lugar. Em nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. É algo de muita responsabilidade de a gente poder estar aqui, principalmente aqui em cima do púlpito, onde o Senhor
Jesus, antes de ir para o deserto, ele recebeu o batismo, foi nas águas e dali o Senhor o conduziu ele para o deserto. Mas nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, coisas começam a acontecer, né? As coisas começam a se mover, começam a ir contra aquele que tomou essa posição, tomou essa decisão, né? Eu me lembro, na época que eu me batizei, foi uma luta para me chegar, poder levantar as mãos, né? Eu ia nos cultos, ouvia a palavra e tremia, né, gemia, mas na hora do apelo não conseguia levantar a mão de jeito nenhum. Parecia que tinha uma corrente, parecia que tinha algo que prendia, que eu não conseguia levantar a mão, né? De tanto peso que tinha. E chegou um certo dia, numa quarta-feira, através de um irmão simples, né, um diácono, ele nos trouxe uma palavra e através dali o Senhor nos tocou na hora do apelo. Ele fez o apelo e o Senhor ali tirou as algemas, tirou o peso que tinha sobre mim e fez com que eu pudesse levantar a mão e aceitar Jesus Cristo, né? Isso foi algo, irmãos, que não foi assim de uma hora para outra, né? Foi algo que foi um pouco demorado. Eu conheci a Marlene, nós começamos a namorar, mas dali, para termos um compromisso mais sério, eu queria ir além, e eu acabei aceitando a Jesus Cristo, acabei me batizando, e assim eu cumpri, né, o determinamento do Senhor. Nós casamos e estamos aí até o dia de hoje, né? Agora em agosto, dia 22 de agosto, fazemos 38 anos de casado, mas não pensa que foi fácil, né? E Jesus falou que não seria fácil. Assim como ele passou por aquele deserto, ele passou durante 40 dias e 40 noites e não foi fácil, né? E ali do lado dele tinha o diabo, né? O diabo estava todo instante ali ao seu lado, e quando Jesus passou esse período, o inimigo, vendo que ele estava com fome, que estava com sede, né, que queria comer algo, aí veio a primeira tentação, né? Assim, irmãos, como vem para cada um de nós, assim como Deus, ele nos usa de uma forma, ele fala assim: quero ver mesmo se aquele dali é um servo meu, né? Quero ver se realmente ele é um filho meu. E vem tentações, irmãos, vem provações na sua vida, que se você não for um homem de Deus, uma mulher de Deus, você cai, né? Você ouve as palavras do inimigo, você ouve, você dá brecha para que ele entre no seu coração, para que ele entre na sua vida. E o inimigo, ele foi astuto, porque ele conhecia e sabia que Jesus era filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus, mas ainda assim ele falou assim: bom, vamos tentar, se ele cair, né? Se ele cair, tudo certo. É assim da forma como o inimigo ele faz com cada um de nós, né? Todo dia nós somos tentados, todo dia nós somos provados, todo dia o inimigo ele procura algo para tentar tirar nossa atenção, tirar nossa calma, tirar nossa tranquilidade, mas Deus ele sempre te dá uma válvula de escape, né? Deus sempre te dá algo para que você não deixe ser iludido por Ele, né? Ele está aí, Ele está 24 horas tentando te agarrar, tentando te pegar, mas o texto diz assim, né? Lá em 4, Lucas, você não precisa ver não, eu vou falar aqui, Lucas 4 e 3 e 4 diz assim: e disse-lhes então o diabo: se és o filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pão. Olha só, né? Aí já começou a primeira tentação. Você está com fome, né? Você está com vontade de comer e de repente vem uma tentação dessa, e se você não for forte, você acaba caindo. Mas Jesus, irmãos, ele sempre tem uma palavra, né? Ele replicou uma outra palavra, mas também Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Louvado seja o nome do Senhor, né? Assim, irmãos, o diabo, cada vez que ele trazia uma palavra, e Jesus ia lá e replicava ele com outra, né? Até chegar ao ponto de o inimigo, de o diabo se cansar, e deixou Jesus ali por alguns instantes, né? E falou lá no finalzinho, falou assim, deixou o diabo por alguns instantes. Não quer dizer que ele parou, né, de tentar, mas ele continua tentando a cada dia. Diz aqui algo que eu escrevi aqui, diz que a tentação é uma realidade inegável. A tentação não é uma ilusão, é um fato. O tentador não é um mito, é um ser real. A vida não é um campo neutro, nem uma zona segura, mas é um campo minado. O nosso adversário é um assassino, ladrão, pai da mentira, enganador, acusador, adversário e destruidor, maligno. Ele veio para roubar, matar e destruir. E assim é o que acontece na vida daquele que não tem a Jesus Cristo. Irmãos, o diabo, ele não brinca. Ele está ali com a sua arma. Ele está ali para destruir. Ele está ali para fazer com que ele seja um ser real para aqueles que não acreditam, né? Para aqueles que pensam que o diabo não existe. Ele existe sim, né? Jesus, ele foi tentado por ele, né? E ele está todo dia, ele está todo instante ao nosso derredor. Ele está ali, diz que ele está como um leão que range ao nosso redor. Esse é o inimigo, é um anjo caído chamado de diabo e Satanás. Então, irmãos, ele está ali para tentar te atingir, para tentar te derrubar, para tentar fazer com que você saia dos propósitos de Deus, né? E fala que a tentação não é uma ilusão, é um fato, né? Às vezes a pessoa fala assim, depois que aceitar Jesus Cristo, minha vida vai virar, né, um mar de rosa. Não foi isso que Jesus ensinou, né? Foi isso que Jesus ensinou lá no monte. Jesus, ele deixou bem claro, né? Ele deixou bem claro para o povo: olha, não vão pensando que me seguir é um mar de rosa, né? Não vão pensando que você aceitando a mim como Senhor e Salvador, não vão pensando que as coisas vão virar maravilhas, né? Que tudo que você pedir vai ter, tudo que você querer vai ter ali nas suas mãos, né? Não vai ter mais a tentação, não vai ter ninguém mais te chateando, né? Deixando você com raiva, deixando você triste. Tudo isso, não vai ter nada disso. Não foi isso que Jesus ensinou. E a partir do momento que ele falou bem claro a todos que estavam ali, muitos foram embora, né? Muitos se deixaram, muitos abandonaram, acabou ficando só os discípulos de Jesus, né? Mas muitos pensavam que seguir a Jesus, aceitar Jesus Cristo, seria um mar de rosa. Não. Eu me lembro, irmãos, que quando eu aceitei a Jesus Cristo, antes de aceitar Jesus Cristo, eu era de uma denominação totalmente diferente. Eu era de uma seita, eu era de uma umbanda, né, de uma macumba, e eu fazia parte ali. Eu seguia os orixás, eu seguia os guias de madrugada para violar tumbas, né, para fazer rituais e tudo isso, irmãos, né? A gente tem que deixar claro aquilo que a gente era antes e o que a gente é hoje,
Assim como Jesus passou aquele período ali durante 40, ele passou somente ali os 40 dias, né? 40 noites, ali em jejum e oração, e logo em seguida veio o inimigo para o tentar, né? Para tentar fazer com que ele deixasse aquele propósito que ele tinha, que é de fazer a vontade de Deus, que é de salvar vidas, né? Salvar pessoas. E não foi fácil, irmãos. Nós passamos por aquele período e o inimigo, ele nos tentou várias vezes, né? Depois, antes mesmo de eu aceitar Jesus, como eu falei para os irmãos, não foi fácil eu chegar até o ponto de levantar minha mão e aceitar Jesus Cristo como único e sem Salvador. Eu não sei se a Marlene, né, a Maria, lembro, toda vez que o pastor fazia um apelo, que fazia para que as pessoas levantassem a sua mão, irmãos, eu suava tanto, né, que saia dali todo molhado de suor, né, porque eu queria e ao mesmo tempo o inimigo estava ali do meu lado, né, fazendo com que eu não levantasse a mão. E quantas vezes aconteceu isso, né, até eu poder tomar uma decisão e levantar a mão. Chegou um ponto de eu estar lá servindo ao diabo, e teve um certo dia que os orixás lá, os guias, desceram, e na hora do pessoal tomar o passe, né, e eu acabei indo lá na frente. Eu era um guia, eu tocava, né, eu batia atabaque de mão, batia de varinha, e onde tinha festas, nós íamos participar. E naquela noite ali, chamou as pessoas para ir lá na frente, e quando eu fui lá na frente, teve o guia lá, né, o pai de santo, ele chegou e falou assim: meu filho, tu está nos deixando, a luz está te levando embora. Eu assim: não, pai, nada disso, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, nada disso, isso aí pode esquecer, né? Enquanto a Marlinha ia para a igreja de quarta-feira, eu ia para o centro de Macomb. Eu até atrás mesmo, nem sabia, né? Depois de tanto tempo eu fui morar aqui perto, e o centro era bem aqui atrás. Hoje em dia não tem mais, já destruíram esse centro. Mas, irmãos, foi uma luta muito grande, né? E aquele pai de santo falou: olha, vai nos deixar. Irmãos, eu tinha um corpo fechado. Eu não sei, eu não cheguei a rapar a cabeça porque era só o GAN, então não precisei rapar a cabeça nem nada, mas eu fui coberto, né, protegido, para que nada me atingisse. E o inimigo me cobriu de tal forma que se tivesse um tiroteio ali, tirando para todo lado, a bala podia desviar para um lado, para o outro, e não me atingia. Tanto é que teve uma vez que nós passamos por um lugar e estava tendo algo, aconteceu, mas o Senhor nos livrou. Mas ele dizia que cada lugar que a gente fazia um despacho, fazia as coisas que tinha que fazer para o inimigo, a gente achava que era coisas boas, achava que era coisas maravilhosas, né? Mas aquilo que a gente estava fazendo não era nada de bom, né? Era tudo de ruim, era para destruir famílias, era para destruir vidas, era para destruir pessoas, né? E chegou um certo dia que eu fui, uma quarta-feira, com a Marlene, né? Foi quando o Senhor tocou no meu coração e fez com que tudo isso, né, acabasse a partir daquele momento. E depois que eu aceitei a Jesus Cristo, irmãos, houve uma luta tão grande que o inimigo quis tirar minha vida, porque ele não aceitava de jeito nenhum que eu deixei a ele, né, deixei as coisas dele. Tanto é, irmãos, que naquela época eu ia ser batizado por 2 padrinhos de crisma, né? Quando você é católico, você tem esse batismo de crisma, e eu precisava passar por um estudo na igreja católica, né? E toda vez que eu chegava na igreja católica, eu sentia algo que parecia que estava me incomodando,
eu tinha uns guias, eu tinha uns patuá, eu tinha uns negócios na carteira, tinha uns negócios no pescoço, e aquilo daí me incomodava. Tanto é que eu ia de camisa de manga comprida, manga fechada, e aquilo dali foi me incomodando, a chegar a um ponto de chegar e tirar tudo, né? Tirar tudo, tirei os guias, tirei os patuá, tirei as coisas que eu tinha na carteira e deixei, né? Deixei tudo isso. E foi aí então que o inimigo, sabendo que ele tinha me perdido, ele começou a me atacar, né? Eu tive um problema de tuberculose e acabou afetando os pulmões, né? E um dos pulmões, graças a Deus, acabou atingindo um só, né? O meu irmão, que nós dormíamos todos juntos ali no mesmo quarto, ele fumava muito, bebia, e justamente eu, que nunca tive nada de problema de saúde, foi quando acusou tuberculose, né? A minha mãe ficou em desespero, minha mãe ficou apavorada, né? Minha mãe chegou no ponto de ela não aceitar de jeito nenhum, né? Chegar assim, poxa, meu único filho que não tinha nada e agora está com essa doença. Eu tinha irmãos que tinham pneumonia, bronquite, né? Uns tinha asma, e eu era o único deles ali que nunca tive doença nenhuma, nunca tive enfermidade nenhuma. E o que acabou acontecendo? Nós dormíamos no mesmo quarto, e como fumava muito, aquilo dali começou a incomodar, e o inimigo já aproveitou a oportunidade, né? E aproveitou a brecha e largou ali uma enfermidade, né? E o meu irmão, ele ficou 1 ano e 2 meses internado só na pele e osso, né? Os irmãos eram irreconhecíveis, mas mesmo assim nós íamos lá visitar ele. Eu nunca desejei o mal para ele, né? Eu sempre gostei dele, né? Perdoei, porque fazia aquelas coisas, mas era porque o inimigo estava usando, né? Mas eu fiz o tratamento em casa, irmãos. Fiz o tratamento durante 6 meses, certinho. Foi 6 meses cravado. Todos os meses eu ia no médico, me pesava, eles me davam bateria de exames, bateria de remédios, os comprimidos para tomar. E todo dia, irmãos, quando acabava de comer, eu jogava tudo para fora. Eu ia lá no banheiro botar para fora e só via aquelas bolotas saindo assim de dentro, né? Aquele sangue, parecia, sabe quando os irmãos vai comprar o fígado, aquele fígado, olha, não, que eu gosto de fígado. Desculpa aí os irmãos que gostam de fígado. Mas era aquele negócio, irmãos, aquelas bolotas tão grossas, né? Parecia que era Deus que estava limpando, né? Amém. Parecia não, eu tinha certeza que era Deus que estava limpando. Minha mãe estava orando por mim, toda a família estava orando por mim, né? E isso tudo aconteceu porque nós sabemos que o inimigo ficou furioso, ele queria tirar a nossa vida, né? Mas todos os meses, quando eu ia lá, nós me pesava, olhava minha pressão e tudo, estava tudo normal, não perdi 1 quilo, né? Eu comia, não tinha vontade de comer, mas eu comia, botava tudo para fora, mas mesmo assim, quando você chegava lá para se pesar, o médico olhava e ficava até pasmado, né? Assim, poxa, como é que pode, né? Porque a tendência é você perder peso, né? Você ficar fraco, não querer se alimentar, não querer reagir, mas eu tenho certeza que Deus estava agindo na minha vida, né? Eu tenho certeza que Deus estava fazendo a obra no nosso coração, né? Porque você, irmãos, quando você toma uma decisão, quando você toma uma posição para o Senhor, quando você aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você quer mais, né? Você não quer só aquilo. Por isso que eu falo, ainda você que aceitou a Jesus Cristo, mas ainda não tomou uma decisão, uma posição de se batizar, faça o cumprimento, né? Cumprimenta com o batismo e tenha certeza que Deus vai fazer muito mais na sua vida, né? Que simplesmente ser o cumprimento, não quer dizer que o batismo te salva, né? Não vai te levar para o céu, mas é o cumprimento da palavra, né? Você não aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Então, agora tem que ter o batismo, né? Falta algo na sua vida, a gente sente assim como eu senti. Eu aceitei Jesus Cristo, mas eu não queria só aquilo. Eu disse, não, eu quero mais. Aí eu fui ali e me batizei,
já me colocou como diácono, né? Depois de alguns meses, alguns anos que passou, não ficou só aí, né? Acabou tendo lá a escolha da diretoria lá, e eles acabaram me pegando, acabei aceitando a oportunidade de ser tesoureiro. Passei um bom tempo como tesoureiro, quase 10 anos, né? Tesoureiro lá na Igreja Batista do Jardim Nosso Lar. E foi uma bênção, irmãos. Mas tudo isso aconteceu, mas não pensa que foi fácil, né? Assim como os irmãos vê a trajetória de Jesus, que não foi fácil, tudo aquilo que ele carregou, tudo aquilo que ele passou, e o que hoje nós vivemos, né? Você é um servo do Senhor, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você tem luta todos os dias, né? Você passa pela sua luta, você passa pelas suas dificuldades, mas você sabe que você tem um Deus, você sabe que você tem um Deus que está ali do seu lado para fazer com que essa tentação ela passe. E nós cremos que logo vai passar toda essa tentação, né? Essa luta vai passar, né? Eu creio na vida de cada um dos irmãos. E ele fala ainda, ele não só dorme, ele é o leão que range ao nosso redor, é o nosso inimigo, ele é o anjo caído, né? Chamado de diabo, Satanás. Ele não dorme, nem tira férias o tempo todo, e em todo o tempo ele nos investiga, buscando uma brecha em nossa vida. Tem um grande arsenal e usa muitas armas para nos atingir, né? As suas ciladas são ardiosas, a sua fúria é implacável, é feroz como um dragão e sutil como uma serpente. Usa tanto a opressão quanto a sedução. Não é pecado ser tentado, pecado é ceder à tentação, né? E a gente sabe que a tentação ela faz parte da nossa vida. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu estou doente, né? Mas pensa que está em pecado, né? As pessoas acham assim, né? A pessoa está passando ali por uma provação, passando por um momento ali, né? De doença, de enfermidade, de luta, acha que a pessoa está em pecado. Não, né? Mas tudo isso, irmãos, faz parte da nossa vida. Se nós estamos aqui, ainda com vida, né? Estamos aqui neste mundo, saiba que nós vamos passar por muitas situações difíceis ainda, né? Porque a nossa vitória, irmãos, o nosso galardão está lá no céu. Lá não vai ter mais tentação, lá não vai ter mais doenças, né? Lá não vai ter mais ninguém no seu pé, não vai ter conta para você pagar, né? Não vai ter ninguém ali para te acusar, mas lá vai ser só bênção, só glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, tenha certeza de uma coisa: o inimigo, irmãos, ele não está, como eu falei aqui, né? Eu escrevi aqui, ele não entra de férias, né? Ele tem um arsenal, ele tem armas para nos tentar de todos os cantos, de todos os lados, né? Ele tem um arsenal, ele tem armas espirituais, armas carnais, né? Ele usa as pessoas, ele usa de todas as formas para tirar a nossa paz, para tirar a nossa calma. Mas Deus, irmãos, Deus ele faz com que tudo isso tenha uma válvula de escape. Fala que depois do batismo, Jesus no Jordão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, né? E ali, irmãos, nós vemos o período que ele passou ali naquele deserto. Ele passou durante 40 dias, 40 noites, para cumprir o decretamento de Deus, para fazer com que aquele período ali nos mostrasse que quando nós estivermos no deserto, né, nós podemos sair desse deserto, né? Nós podemos ter as tentações, sim, mas tenha certeza de uma coisa, assim como Jesus passou por aquele período, ele está nos mostrando que nós
nós também podemos passar por esse período, né? Está você passando por um momento difícil, momento de luta, um momento de enfermidade, mas tenha certeza de uma coisa, isso aí uma hora vai acabar, né? Tudo isso é para nos mostrar o quanto nós devemos ser fortes diante do Senhor. Ele diz que a nossa força está no Senhor, né? Quando você consegue vencer uma tentação, você sabe que Deus é que te está dando força, né? É Deus é que está fazendo com que você consegue sair daquela situação. É Deus é quem faz com que você busque recursos, formas para sair daquela situação ali. E você fala assim, se eu fosse analisar, se eu fosse pensar, né, eu não teria força suficiente para sair desse problema que eu estou passando. Mas tenha certeza de uma coisa, Deus está ali contigo, né? Deus é quem está fazendo com que tudo isso se acalme. Porque se fosse pelas nossas forças, nós não conseguiríamos, né? A gente não conseguiria manter de pé. Mas o fato de sermos cheios do Espírito e orarmos e jejuarmos não nos isenta da tentação. O inimigo, com a sua astúcia, questiona a nossa identidade e também a bondade de Deus, mas vencemos os seus ardis com a palavra, apagamos os seus dardos inflamáveis com o escudo da fé, pela oração e pelo jejum, cheio do Espírito e da palavra, e sairemos desse campo aceso de luta vitoriosa, porque a vitória não vem da terra, mas ele vem do céu, não vem do homem, mas ele vem de Deus. Então tenha certeza de uma coisa, né? Se todo aquele período que você está passando, lembre daquele período que Jesus passou antes de ele entregar a sua vida por cada um de nós. Ele passou por aquele período, né? Ele passou por um período de carregar aquela cruz, e no momento que ele estava carregando aquela cruz, ali estava nos mostrando que todo o nosso pecado estava sendo entregue, né? Diante daquela cruz, diante daquele carregamento que ele estava fazendo. Para muitos, o carregar se torna arrastar, né? Quando a pessoa às vezes, de vez carregar a cruz, ela começa a arrastar. O arrastar, ele se torna mais pesado ainda, né? O arrastar, ele se torna mais doloroso ainda, porque o que é o arrastar? É você carregar junto os pecados, né? Os sofrimentos, as pessoas te caluniando, você reclamando, fazendo com que aquilo dali não é daquela forma como que você gostaria que fosse, né? Aonde está Deus, né? Aonde está aquele Jesus que falou que ia carregar o fardo por mim? E isso daí começa a vir, né? As reclamações. Isso em vez de você levar, você está carregando, você está arrastando, né? Não é o arrastar, mas sim o levar. Então, a partir do momento que a gente deixar de reclamar, deixar de murmurar, deixar de questionar aquilo que Deus está fazendo conosco, né? A gente tem que glorificar, né? Dar glória a Deus por tudo, né? Saber que Deus, irmãos, Deus, Ele só quer o melhor para o seu filho. Deus, Ele só quer o melhor para o seu povo. E quando Ele fala em questão de o melhor, saber que Ele está carregando por você, né? Todo o seu peso, todo o seu fardo. Que muitas vezes a gente não percebemos, né? A gente que não presta atenção naquilo que Deus está fazendo. Há uma história de um passarinho, eu até não contei um dia desse com amém. Veio um anjo e falou para aquele passarinho: por que você está triste? Por que você está desse jeito aí, só reclamando?
e foi lá questionar com Deus. Chegou lá e falou: Senhor, Deus, por que o Senhor permitiu daquele passarinho ficar daquele jeito, né? Tem uma asinha, não pode mais voar, e agora ele só vive reclamando, só vive murmurando. E Deus chegou e falou para o anjo: a partir do momento que ele começar a glorificar, né, a dar graça, a agradecer por tudo, né, vai ter uma transformação na sua vida. E aquele, irmãos, e aquele passarinho, o anjo daqui a um tempo, ele passou lá e ele viu que aquele passarinho estava alegre, estava contente de novo, já estava podendo voar, já estava podendo fazer as coisas que tanto ele gostava. E o anjo ficou estranho, né? Ele chegou e como é que foi isso? Como é que pode ser isso? Né? E ele foi lá de novo diante de Deus e falou: mas Senhor, aquele passarinho agora está alegre, está contente, está dando glória a Deus, está glorificando ao Senhor, ele passa por isso, passa por aquilo, mas agora a alegria dele é glorificar, é sempre exaltar. Aí Deus chegou e falou para o anjo assim: sabe o que aconteceu? Que ele caiu em si, que a partir do momento que ele começasse a adorar, a glorificar por tudo, né? Está passando por problema, está passando por dificuldade, dá glória a Deus, né? Não é questão de você ser hipócrita, não é questão disso, né? Estou passando por isso, ainda vou dar glória a Deus, vou agradecer. Não, agradeça, né? Glorifique ao Senhor. Porque, irmãos, porque cada vez que a gente murmura, que a gente reclama, foi como aquele povo do deserto. Aquele povo era para eles passar por aquele deserto ali 40 dias. E eles levaram 40 anos para passar. Né? E a gente vê a história, a gente sabe da história, o porquê daquilo tudo. E às vezes você não regride, às vezes você não cresce, né? Você não vai para frente, porque está murmurando, está reclamando, né? Não está agradecendo, não está dando glória a Deus, né? Para aquela situação. Está passando por aquele período, agora dá glória a Deus, né? A gente sabe muitos casos aí, muitos irmãos, muita gente está passando por dificuldade, passando por problema, mas está indo na igreja, né? Não deixa um culto, não deixa de perder um culto, não deixa de glorificar ao Senhor, não deixa de adorar a Deus. Eu passei um período doente, mas ainda assim eu ia para a igreja, né? Amém? Passou por um período aí, né? Teve que tirar a mama, mas ainda assim na semana seguinte eu já estava aqui na igreja adorando a Deus, né? E exemplo de outros irmãos e muitos irmãos, né? Então Deus falou para aquele anjo: assim foi na vida daquele passarinho. A partir do momento que ele começou a reconhecer que tudo ele deveria dar graça, o Senhor deu de novo a ele a vida, né? Deu de novo a ele a alegria, deu de novo a ele a oportunidade de poder fazer com que tudo aquilo que ele queria fazer, pudesse fazer. Assim Deus está falando para nós hoje, irmãos. A tentação de Jesus foi aquele período, mas não saiba que foi fácil para ele, né? E hoje nós somos, ele é o nosso exemplo. Se hoje nós estamos em pé, é por causa dele, né? Se hoje nós estamos ainda de pé, é porque seguimos o exemplo dele. Então dá graça, glorifique ao Senhor, né? Continue adorando esse Deus maravilhoso e tenha certeza que ele continuará te dando a vitória, né? O período está longo, né? A tentação está longa, mas continue glorificando, né? Continue adorando. Ainda que não for nesse mundo aqui, Deus vai te levar e lá na glória vai ser diferente, né? Aqueles que já passaram por aqui e hoje estão lá na glória, né, eles estão num momento melhor. Às vezes nós somos tão, como é que se diz? Tão ganancioso, né? Tão não querer que as pessoas vão, né? E muitas vezes Deus permite aquela situação para que você reconheça que Ele está no controle de toda a situação, né? Deus muitas vezes Ele permite que você passe por uma situação para ver a sua força, para ver realmente a sua fé. Aonde está a sua fé? Será que sua fé estava em Deus só quando você estava fazendo as coisas, só quando você estava tendo dinheiro, só quando você estava com a sua vida bem, né? Como fez a vida de Jó, que o inimigo foi lá, Senhor, né? Jó é assim porque você deu tudo para ele, né? Você dá tudo para
ele é desse jeito, mas viram o que aconteceu com a vida dele. Ele teve que perder tudo. E não sabia o porquê, mas teve que perder tudo para mostrar para o inimigo que a vida dele não pertencia às riquezas, não pertencia às coisas materiais, mas ele pertencia a Deus, né? Ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus é quem fazer com que todas as coisas acontecessem e o melhor para a vida dele, né? Então, irmãos, que Deus nos abençoe nessa sua palavra, né? E dizer para os irmãos, continuar falando para os irmãos, não desistam, né? Continuem buscando, continuem acreditando. A luta está grande, né? Está passando por dificuldade, está passando por um momento difícil, mas não deixe de adorar, não deixe de glorificar. Deus vai recompensar de qualquer forma, né? Eu mesmo não acredito, eu não consigo entender, né? Por toda a luta que nós passamos, por todo o momento que nós temos passado, mas ainda assim o Senhor concede os recursos para a gente poder fazer as coisas que a gente quer, né? Mesmo por tanta perda que muitas vezes você tem, mas ainda assim o Senhor ele supre as suas necessidades. Você não sabe de onde vem, você não sabe quem é que manda, mas você sabe que a conta nunca baixa, né? Está sempre ali mantendo, você consegue até ajudar a outros. E graças a Deus, Deus tem nos dado essa condição, irmão. Às vezes o irmão pode dizer assim: poxa, o irmão está passando por um momento tão difícil, né? Tem tantos gastos, é gasto com advogado, é gasto com condução, é gasto com pedágio, é gasto com tantas coisas, e ainda assim continua glorificando, ainda assim continua adorando. É porque Deus tem suprindo todas as coisas, irmão. Porque se fosse de nós mesmos, se fosse pela nossa própria vontade, por nossa própria força, nós não conseguiríamos nada disso. E ainda com tudo isso, ainda acontecem situações para tentar tirar a sua tranquilidade, para tirar a sua paz, para tirar o seu foco, mas ainda assim o Senhor faz com que ele fale assim: João, não se preocupe, né? Eu estou no controle de todas as situações. Olha, você teve perca disso, mas não tem problema, eu vou suprir, né? Eu creio, irmãos, Deus tem suprido todos os dias, todos os momentos, e a gente acaba ajudando outras pessoas também, e a gente não acredita, né? Assim, poxa, além de comprar para nós, a gente temos condições de comprar para outra família que às vezes precisa. E isso aí, irmãos, é Deus trabalhando na nossa vida. Eu agradeço muito a Deus pelas orações dos irmãos, né, pelo período que nós estamos passando, mas nós cremos que a vitória logo chegará, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E obrigado por essa palavra, né? Agradeço aos irmãos que estão aqui hoje, né? Para que juntos louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Agradecemos a Deus pela vida do pastor, né, que passou esse período, esse momento de descanso. Semana que vem vai estar aí, né, em nome de Jesus. E nós queremos agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram, né? Irmão Adelson, irmão Demetrio, os irmãos que estão à frente aí, né? E nós só temos que agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Tá bom? Olha mais uma vez, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tem sido maravilhoso na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, pelo exemplo de vida que o Senhor tem dado a Jesus Cristo para fazer com que chegássemos até aqui, Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, meu Deus. Conceda a cada um alegria, paz, amor, Senhor Deus, e oportunidade mais e mais, Senhor, de fazer a Tua vontade, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus. Continue nos abençoando no decorrer desse culto ainda, Senhor. É o que te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.